quando a gente desperta esse arquétipo da La Loba, essa atmosfera da amorosidade em relação a si mesma, em relação a tudo que permeia a nossa vida, esse amor incondicional ao que a gente é, permite nascer, não só aqui, mas na nossa relação com o outro, uma força amorosa, uma força plena, uma força milagrosa, para além dos nossos limites do ego. Então a gente se deixa morrer esse velho self condicionado a esses apegos do ego e se inicia uma construção de um novo self, um self instintivo e selvagem. É muito interessante que eu quero citar um texto que eu gosto bastante, eu vou traduzir aqui, vou trazer um pouquinho com as minhas palavras, sobre a feminilidade consciente, mas não exatamente sobre o que é a feminilidade, mas sobre a apresentação desse trabalho da Marion Woodman, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a feminilidade consciente, um pouquinho sobre o arquétipo da La Loba e conectar tudo isso. Tá? Tudo isso está conectado, né? Tanto o trabalho da Marion Woodman como o trabalho da Clarissa Pinkola-Estés, né? E como o meu trabalho de muitas pessoas, né? Hoje no nosso planeta Terra, tem essa consciência, né? Da importância do feminino, não como gênero, mas como um arquétipo interno que todos nós temos, e a importância de equilibrar feminino e masculino. A Marion, ela fala que a maioria das pessoas não alimenta suas almas porque não sabe como. E quando ela fala de alma, ela está falando do self, numa colocação mais psicológica e junguiana, tá? A maioria de nós nessa cultura é filha de pais que, como o restante da sociedade, correm mais do que podem, tentando driblar essa parte do financeiro, social. No mundo que a gente está vivendo hoje, isso é muito claro. Então, existe uma compulsividade na qual a criança é exposta desde pequena, né? Desde do período do útero, quem é mãe sabe disso também, e quem é filho sabe disso. E frequentemente o genitor, ele não é capaz de receber a alma da criança, seja qual for essa pequenina alma, né? Porque não reserva nenhum tempo para receber, ou porque não gosta do que a criança é, por causa da sua dificuldade de lidar com o mundo de hoje. Então, as crianças que não são amadas, elas, em seu próprio ser, elas não sabem como se amar. Então, quando se tornam adultas, tendem a aprender a alimentar a sua criança perdida, que eu gosto muito de usar o termo criança mágica também, tá? A ser a sua própria mãe. Então, quando a gente fala de feminilidade consciente, a gente não está falando só de um estado de graça inconsciente. Quando a gente fala de feminilidade consciente, nós estamos falando de uma percepção consciente e urgente de uma necessidade da harmonia de todas as coisas, do que é viver imerso nessa alma ou nesse inconsciente universal. E é a gente perceber a energia de uma pedra, o amor de um pássaro numa árvore, no acaso, despertar essa potência que é o feminino, que é a feminilidade, que é a intuição, que é a sintonia do nosso corpo, estar vivo, estar alerta, essa capacidade de estar aberto para receber, tá? Estar aberto para se comunicar com aquilo que a gente não compreende, observar essa harmonia do universo inteiro na medula dos nossos ossos. Eu trouxe um texto que é, em partes, a definição
da feminilidade consciente numa das entrevistas por Marion Woodman, né, nesse livro, mas que eu acredito ser importante a gente observar para poder fazer a ligação com o arquétipo da Laloba. E quando eu falo dessas crianças, quando eu comecei, né, que foi a ideia, que é o que a Marion lutava muito, porque ela trabalhava muito com os vícios, né, ela trabalhava muito com esse abismo que é a compulsão alimentar, e como conviver com tudo isso, e o que isso tem a ver com a Laloba. A maioria de nós, e a maioria das crianças hoje, são criadas através do princípio do poder. Então, esse princípio do poder sobre o outro, de adquirir algo o tempo todo, de sempre estar acima de alguém, internaliza uma voz em todos nós que fala o seguinte o tempo todo, abre aspas, quem eu sou realmente não pode ser amado. Eu devo, então, fazer alguma coisa especial para merecer amor. Eu não sou bom o bastante. Eu deveria ser melhor. Eu deveria ser capaz de tomar decisões mais depressa. Ter mais coragem. Eu deveria. Eu tenho que. Eu tenho que. Então, a gente vive hoje numa sociedade, numa cobrança constante. A nossa alma, ela nunca tem repouso. E qual que é a saída para isso, né? Dentro desse estudo, desse arquétipo da mulher selvagem, desse arquétipo da Laloba, olhando para essa feminilidade consciente, é perceber que essa voz é muitas vezes do seu pai e da sua mãe inconsciente, que vem atormentando dentro da nossa cabeça. E quando nós passamos a diferenciar isso da nossa própria voz interior, uma cura acontece. Então, quando você escuta aí, eu não sou bom o bastante, quem é que está falando? É você que está falando? Ou é pai e mãe internos, sociedade? Quando você escuta, eu não vou lançar esse trabalho porque ele precisa ficar muito melhor ainda. Quem é que está falando? É você que está falando ou é o pai, mãe, sociedade interna? Tá? Porque tudo isso está dentro desse inconsciente familiar e desse inconsciente universal. Então, quando a gente começa a perceber que essa voz não é apenas aquilo que ressoa dentro de nós, a missão da nossa alma, o desejo da nossa alma, essa cura interna começa a acontecer. E somente quando a gente aprende a nutrir a nossa alma, e lembrando que quando eu estou falando de alma, num conhecimento da psicologia analítica, a gente está falando do self, tá? Então, seja por escutar o nosso próprio corpo, seja sobre refletir sobre o que aconteceu durante o dia, quando a gente escreve, chega agora à noite, a gente vem e escreve, como é que foi o meu dia, a gente pega um bloquinho de notas, a gente faz uma pintura, a gente está, então, colocando a alma no papel. Quando a gente coloca uma canção, né, quando a gente dança, quando a gente vai esculpir, qualquer que seja a via de expressão, a gente pode encontrar saída em um vício que todos nós temos hoje. Qual que é? Qual que é o vício que a nossa sociedade está hoje tendo muita dificuldade em resolver? Inclusive eu já melhorei muito, mas qual que é o vício, gente? O que vocês acham? Qual que é o nosso maior vício, que é fruto dessa sociedade, desse lugar em que a gente não tem espaço, em que os nossos pais não tiveram espaço para oferecer a essa alma, né, a esse self, esse lugar de nós conseguimos, porque eles não receberam. Tem exceções, é claro, mas muitos que eu atendo, que vocês atendem, provavelmente chegam com isso. O patriarcado, ele é um sistema baseado no princípio do poder, em que o objetivo é o produto feito. Porque, no entanto, né, não há maior
amor do que o processo, e tudo que contribua para o produto feito é aniquilado dentro do patriarcado. Então a gente sempre pensa no objetivo que é o produto perfeito. A gente se esquece de desenvolver essa feminilidade consciente, esse arquétipo selvagem, né, da mulher selvagem que vivencia o projeto, vivencia aquilo. E vamos lembrar que no patriarcado, o arquétipo feminino, ele tá o quê? Cindido. É um mundo hoje que a gente vive, olhem as redes sociais. Ou você é isso, ou você é aquilo. Ou é preto, ou é branco. Porque no princípio feminino, é possível isso e aquilo. Preto e branco, e todas as gradações de cinza. Porque o feminino é o quê? O feminino, ele é sistêmico. Tem uma frase que eu gosto bastante, tem uma fala que eu gosto bastante, que eu uso muito em terapia, da Marion Woodman, nessas entrevistas que ela traz, que é o seguinte, abre aspas, não finjo que entendo o mistério, mas sem dúvida sinto algo de assombroso acontecendo entre eu e as outras coisas vivas. Uma unidade, uma totalidade que registro em meus ossos. E disso resulta uma ampliação do campo da minha consciência. As sementes não germinam a menos que estejam cultivadas, seja pela pintura, na dança, escrevendo um diário, por maior que seja o esquecimento em que eu me encontro, tento dançar e escrever diariamente. Então, todo esse aspecto, todos esses sintomas que a gente vivencia na nossa sociedade, que muitas autoras e autores traduzem muito bem, inclusive eu levo para o curso o Clã das Cicatrizes, que Tamara, gente, quem não entrou ainda no Clã das Cicatrizes, ainda dá tempo de entrar. Tá maravilhosa a jornada. Eu acredito que é uma jornada de autoconhecimento, de empoderamento, de resgatar suas partes. Ninguém sai dessa jornada sem esse lugar de uau, tá? Não existe. E essa mulher selvagem, né? E essa mulher selvagem, né? Essa feminilidade consciente, tomar consciência de como eu fui gerada, de como que contexto que eu vivo, mas como que a gente sente na pele, ou seria no pelo, esse arquétipo da mulher selvagem? A normalização, gente, que é péssimo, do papel social da mulher moderna como a cumpridora de funções intermináveis e cumulativas, tem tornado corriqueiros muitos sintomas como depressão, medo, angústia, fragilidade, bloqueio, falta de criatividade, sentimento de vazio, depressão, síndrome de pânico, hipotiroidismo. E aí a gente pode citar uma lista imensa de patologias que a gente pode trazer, de estados clínicos que a gente pode trazer, que é fruto dessa normalização desse papel social da mulher que cumpre funções intermináveis e cumulativas que tem que estar perfeitas. Lembra do patriarcado e o produto final? Tem que ter a perfeição. A perfeição não é o processo, é o produto final. Então, a nossa cultura, ela contribui muito para que nós, mulheres, e aí a gente está falando de gênero, tá? Também, a gente pode dizer que a gente pode citar um termo que é um pouco pesado, mas nós estamos como que animais domesticados, ou seja,
absolutamente distanciadas e privadas da nossa realidade ancestral, natural, profunda, instintiva, né? Aquele arquétipo que a gente pode chamar também e conectar com o nosso self selvagem, que no livro da Clarissa ela traduz, né, na figura, é representado lindamente na figura da La Loba, aquela que sabe. Então, quando a gente fala de mulheres que correm com os lobos, né, nós estamos falando, ou o objetivo desse correr com os lobos é justamente nós nos reconectarmos com essa identidade perdida, com a loba que nos habita, porque se lançaram ao autoconhecimento. Quando a gente se conecta com o autoconhecimento, a gente está correndo com os lobos. Quando a gente se conecta com esse lugar de, uau, eu estou fazendo demais, eu estou exigindo a perfeição, peraí, não está muito bom isso. Quem está falando isso? Meu pai ou minha mãe? Né, internos. E o que eu falo para mim? Eu estou me conectando com o quê? Com essa identidade perdida, né? Então, a iluminação desses aspectos sombrios da nossa psique, né, essa urbanização psíquica, a gente só vai conseguir ressignificar isso tudo através da conscientização, mais as atividades artísticas, a imaginação e essa retomada da liberdade interior. Então, quando a gente fala de selvagem, esse termo, ele tem uma conotação original sem essa deturpação moderna que tornam esse termo um pouco pejorativo. Ou seja, selvagem é algo ou alguém que observa e se comunica com os seus ciclos naturais, que está em harmonia com a natureza, com as suas raízes primitivas e evolutivas também da nossa espécie. É um arquétipo, portanto. Então, o resgate dessa essência natural que faz com que a gente possa exercer essa plena liberdade. Aquele lugar de, a minha mãe sempre falava isso, né, que a minha avó dizia da importância da gente ser dona de si. E isso é uma missão. Então, quando a gente se conecta com esse arquétipo, e quando a gente se conecta, eu falo no clã da cicatriz, se eu conseguir, de alguma maneira, fazer com que cada uma que participa, hoje a gente tem um grupo grande de mulheres que estão participando do clã das cicatrizes, que sejam impelidas, até mesmo como forma de honrar o feminino genuíno latente, e, seguidamente, gritar por uma atenção maior, né? Chamar, olhar para si mesma, eu já me dou por satisfeita. Esse lugar do resgate da essência e de uma construção de um novo self, tá? Lembrando que isso nem de longe significa a gente se transformar numa mulher diferente da que a gente é. Muito pelo contrário. Se cada mulher que passa pelo clã das cicatrizes permitir-se transformar na mulher que realmente veio para ser, na mulher que realmente nós somos e que por algum motivo está escondida ou está morta, né, em vida, ou que teve partes importantes mutiladas ao longo da sua trajetória, e se durante essa jornada, durante esse trabalho, por mais que sejam poucas pessoas que às vezes se conectam, né, que se sentem tocadas, porque mexe muito, possam reconhecer essa submissão que há consigo própria, para muito além da submissão que há para o mundo. Então tem que começar essa transformação aqui dentro. E aqui a gente pode citar, mencionar essa mutilação de partes de nós mesmas, que me lembra muito aqui o conto, né, da Donzela Sem Mãos, que é o capítulo 14 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é uma iniciação muito importante, que fala
é muito marcante e muito instigante, porque trata, dentre outros aspectos, da capacidade de resistência que nós temos e que deve ser desenvolvida e fortalecida ao longo da vida, né? Num contraponto óbvio à nossa fragilidade tão, né, disseminada culturalmente. Né, culturalmente. Então, a Clarice, ela fala o seguinte, que todas essas descidas, todas essas perdas, todas essas descobertas e o fortalecimento, eles, desse conto em específico, eles ilustram a iniciação perpétua da mulher do aspecto selvagem. Então, todas as situações que a gente está vivendo hoje falam dessa renovação, falam desse fortalecimento, falam dessa iniciação perpétua. E muitas vezes é estarrecedor, né, perceber como nós, mulheres intelectualizadas e com uma excelente capacidade de raciocínio e percepção na vida, por que a gente é tão submetida a uma cultura predominante? Ao ego, não é só a cultura, mas ao nosso egão, né? As crenças limitantes e mesmo a esse intelecto de nós próprios e dos outros. E a gente se deixa, né, por lapsos de autoconhecimento ou de consciência, a gente se afasta muitas vezes da nossa potencialidade natural, dos nossos desejos, dos nossos instintos, dos nossos sentimentos viscerais, né? Tem uma frase que eu gosto muito da Clarissa que é, abre aspas, vida escassa, alma deserta. Vida escassa, alma deserta. Isso toca você? Vida escassa, alma deserta. A verdade, gente, é que nos ensinaram e ainda nos ensinam a ter vergonha do nosso desejo ardente por tudo que é selvagem. E que sem a nossa permissão e a nossa disposição para percorrer esses caminhos interiores, nada vai ser transformado, tá? Sem o nosso empenho em observar essa feminilidade, em trazer essa feminilidade para a consciência, a gente não consegue, sem essa gentileza de olhar para essa feminilidade, sem arriscar, a gente não consegue trazer para o mundo esse arquétipo. Se ainda hoje a mulher visivelmente está desconectada dos seus desejos e instintos mais naturais, e eu vejo isso o tempo todo em terapia, em mulheres que vêm para a mentoria, para os meus cursos, se ainda hoje nós, né, nos percebemos muitas vezes afastadas em alguma situação que acontece da nossa própria essência selvagem, do nosso poder criativo, da nossa liberdade de fazer escolha, é que a gente está a serviço do quê? Do masculino, em detrimento de nós próprias. Então, é nosso papel natural uma revolução. Existe uma base teórica comportamental em que alicerça grande parte da liberdade feminina adquirida. Na realidade, a gente usa muito isso para nossa relação com o masculino. Então, é muito desafiador, a gente tem muito trabalho, e não adianta nada uma liberdade física se ela não é acompanhada de uma verdadeira liberdade emocional e psíquica. Então, cabe a nós, para além dos contextos históricos objetivos, nos aprimorarmos e observarmos, né? Qual a pergunta-chave aqui? Quais são os meus anseios? Quais são as minhas escolhas? E até quanto eu estou disposta a chegar na profundidade do meu interior para descobrir isso tudo? A Clarissa, ela é magistral quando ela fala que, abre aspas, a verdadeira satisfação consciente em nascer na realidade interior. Então,
existe uma satisfação imensa, e quem já teve, mesmo que seja um vislumbre, essa oportunidade de vivenciar uma sensação de renascimento interior, sabe exatamente o quanto ele significa na escala do encantamento e do contentamento com a vida. E isso não depende de condições externas, eu já falei muito sobre isso. Então, quando a gente fala em vivenciar a feminilidade consciente através do arquétipo da mulher selvagem, é muito mais que um convite ao resgate, tá? É aquilo que eu falo que é a formação de guardiãs de círculos de mulheres, que é a jornada do clã das cicatrizes, que é a jornada do conselho das anciãs, que é fazer uma mentoria, uma terapia comigo. É uma provocação. Uma provocação apimentada, tá? É uma maneira também delicada e sutil de causar em cada pessoa que chega para a mentoria, em cada pessoa que chega para o meu trabalho, uma indignação pelo que a gente deixou de ser, pelo que a gente se esqueceu, pelo que deixamos de dar a nós mesmos, pelos pactos inconscientes que a gente faz ao longo da nossa vida em prol do quê? De segurança, de estabilidade, enquanto as nossas almas estão pedindo pelo quê? Enquanto o nosso self está pedindo pelo quê? Por vida. A gente fica lá, né? Então eu tenho um convite para você, mas não é um convite. Eu sei que isso já é tema, tá? De provocação, né? É uma provocação delicada para fazer para você hoje. E é sutil também. O que é que você ainda não é? O que é que você deixou de ser? Né? Por que você esqueceu isso? O que você deixou de dar para você? Né? Quais são os seus pactos inconscientes? Dá uma olhada, dá uma observada nisso tudo. Então, esse é o aspecto substancial do trabalho que eu estou realizando e que acaba permeando todo o meu trabalho, e que eu vou tirar um tema, né, um termo usado e cunhado pela Clarissa, né, Stess, que é a ressurreição da mulher selvagem, que é a La Loba, que é a mulher loba, é aquela que sabe que a partir do seu próprio esqueleto é reconstruída na carne, tá? Então, os ossos, né? Para quem não conhece a história da mulher esqueleto, é uma velha que anda na floresta e que vai catando ossos. E depois ela tem que encontrar uma canção para despertar aqueles ossos. E aqueles ossos, contando de uma maneira muito resumidamente, se transformam numa loba. E essa loba, ela olha para o sol e ela vai correndo na direção do amanhecer, do leste, né? Então, os ossos, eles falam das pistas daquilo que é indestrutível, né? Do que a gente encontra na matéria inconsciente, por exemplo, dos nossos sonhos, dos nossos desejos relegados, né? Que podem ser resgatados, que podem ser reconstruídos. Aí a gente vai para uma terapia, a terapia é a canção, aí a gente vai para uma dança, a dança é a canção da La Loba para ressuscitar aqueles ossos. Lembrando que a gente sempre olha para tudo isso de uma maneira subjetiva, ou seja, todos nós somos todos os personagens da história. Então, talvez uma aula de pintura, uma aula de canto, um caderno de poesia escondido propositalmente, porque a gente duvida da qualidade daqueles versos, talvez uma vida social que a gente renunciou, uma vida pública que a gente abandonou, talvez um estudo que a gente abdicou em algum momento da nossa vida, uma liberdade desencorajada, talvez o proibido, né? O olhar proibido sobre os relacionamentos que estão desvitalizados, o amor verdadeiro desacreditado por medo de uma rejeição, de um julgamento da sociedade, né? Então, essa feminilidade consciente dessa mulher selvagem e esse trabalho que eu realizo com muita maestria e que eu tenho muito para aprender ainda, é uma escavação intensa, psíquica,
né, psíquico arqueológica, e que ela merece ser feita no subterrâneo feminino, porque eu tenho certeza, assim como todas as pessoas que vêm para os cursos, assim como todas as pessoas que vêm para as formações, para as mentorias, que muitos tesouros vão ser encontrados sobre a forma de anseios, desejos, planos não realizados, tá? Projetos que você não colocou no mundo por causa dessa sociedade patriarcal que a gente vive, que só observa o resultado e não o caminho. Então, nesse processo de autorresgate, de reconhecimento da nossa própria identidade, a direção correta é sempre para o fundo, não para cima ou para frente, tá? É para o fundo e para dentro, né? Então, essa constatação, ela, ao meu ver, ela é muito linda, porque a mulher não se encontra fora de si. Ela não vai se identificar nos outros, ela pode ter o espelho na relação que a gente aprende, mas ela não pode esperar do outro que o outro possa satisfazer os seus desejos e realizar o tempo todo os seus sonhos, porque só ela pode fazer isso, só ela pode se permitir receber isso tudo. Axé. Então, seja uma meditação, seja um curso com a Soraya Mariani, né, uma mentoria, uma constelação, a relação com a natureza, enfim, tem tantas coisas que a gente pode citar aqui, são caminhos, ao meu ver, para a manifestação dessa velha sabedoria esquecida, que pode reverter esse processo que minou a nossa vitalidade ao longo de tantos e tantos séculos de civilização, fundado no temor ao quê? No temor aos instintos e na negação ao quê? Aos conhecimentos ancestrais. Então, não há como a gente se enganar. Nem todo mundo está preparado, né, para essa descida a esse subterrâneo e para o início dessas, vamos colocar, né, uma metáfora aqui, dessas escavações arqueológicas. O momento, ele é muito individual. E muita gente, naturalmente, desiste antes de concluir os trabalhos para anos depois começar novamente do início. Então, no meu entender, ao meu ver, é possível que seja necessário, muitas vezes, o esgotamento das tentativas de sobrevivência e de uma vida feliz na superfície, para que então a gente realmente possa compreender a utilidade dessa descida, que para algumas pessoas envolve, sim, na maioria das vezes, a dor e a perda, não o sofrimento. A Clarissa fala que quando a gente entra num processo de autoconhecimento, de despertar e encontrar as nossas partes perdidas, é preciso que haja um pouco de sangue derramado. Então, por isso que em cada história, em cada conto, isso vai acontecer. Então, se a gente quer que a nossa vida também tenha, né, assim como os contos têm uma função balsâmica, a gente vai derramar um pouquinho de sangue. Então, a gente precisa, no sentido figurado, derramar também um pouco de sangue em nossas histórias reais, para que a gente possa transformar a nossa vida. Nada substitui nem diminui, no entanto, a alegria de encontrar a nossa própria identidade, de saber exatamente quem se é, do que se gosta e o que almeja, né? A dor da descida, ela é sempre recompensada pelo real encontro com quem? Qual é o encontro mais bonito que a gente tem? É o encontro com a gente mesma, com a gente mesmo, né?